Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Filipenses, capítulo 4, no verso de número 9. No episódio de hoje falaremos sobre liderança e exemplo. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast, No Caminho. Há alguns anos, meu filho Mark estava brincando com os colegas de escola quando encontrou uma certa quantia sobre um balcão. Sabe o que foi que ele fez? Foi até a sala da diretoria e entregou o dinheiro nas mãos da própria diretora. O problema é que nunca tiramos uma lição moral desse episódio. Devolver o dinheiro encontrado por acaso era algo que eu mesmo precisava aprender a fazer. Àquela altura, porém, este conceito já estava bem claro na mente do meu filho. Ele acabou com todo o meu planejamento em termos de treinamento. Pelo jeito, ele assimilou esse conceito bem antes do tempo programado, porque me viu devolver $100 em uma loja de câmeras fotográficas depois de descobrir que o vendedor havia registrado um valor errado. Aquilo demonstrou como as crianças costumam assimilar seu treinamento moral de uma maneira completamente inesperada e não premeditada, à medida que fazem as coisas em nossa companhia. Dave Meltzer, Boyhood Days, An Incomplete Guide to Raising Boys. Tradução: Embriagado de Infância, Guia Incompleto para a Criação de Filhos. No fim da vida, Theodore Roosevelt escreveu a respeito das alegrias proporcionadas a ele pelos filhos. Há muitos tipos de sucesso na vida pelos quais vale a pena lutar. Mas quando se trata de alegria e interesse permanentes, um lar cheio de crianças certamente faz com que todas as outras formas de sucesso e conquista percam a sua importância, pois nada se compara a isso. Trata-se do comentário de um homem que escreveu 38 livros, foi governador do estado de Nova York, vice-presidente e presidente dos Estados Unidos. No entanto, Roosevelt percebeu que ser um mentor dos filhos, brincar com eles e amá-los eram coisas mais importantes do que os diplomas emoldurados e pendurados na parede, os livros na estante ou o dinheiro dentro da carteira. Lembre-se de que você é a primeira referência na vida dos seus filhos e antes que comecem a assistir aos canais infantis da televisão ou ver os primeiros vídeos educativos, eles sentarão aos seus pés e ficarão olhando para você. O que será que eles verão? A oração de Paulo pelos Efésios deve ser a mesma que precisamos fazer por nossos filhos. Efésios 3,17 diz que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. À medida que ensinamos os nossos filhos com nossas palavras e principalmente com as nossas atitudes, eles conhecerão o Senhor por intermédio das nossas vidas. Hebreus 13,17 diz: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Diante de tantos e tão claros textos bíblicos, não há como seguir em outra direção. Os líderes devem ser referenciais de conduta. O próprio Jesus falou sobre o fato de ele ser exemplo tanto no procedimento como no serviço. No Evangelho segundo João, no capítulo 13, dos versos 12 ao 15, está escrito: Depois de lhes ter lavado os pés,
tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esta é a doutrina bíblica a ser seguida e praticada. Vamos falar de Clemente, bispo de Roma no tempo do imperador Domiciano. Ele escreveu no final do primeiro século uma carta à igreja de Corinto, considerada um dos escritos cristãos mais antigos depois das escrituras neotestamentárias. Foi tão apreciada pela igreja antiga que, por algum tempo, cristãos do Egito e da Síria queriam que fosse incluída no cânon do Novo Testamento. Nela, Clemente exorta os irmãos por terem se rebelado e destituído os presbíteros da igreja, além de chamá-los a arrependimento e conserto. No verso 3, no capítulo 63, menciona a ida de mediadores para resolver aquela situação. Diz o texto: também estamos lhes enviando pessoas discretas e dignas de confiança, que desde a juventude até a velhice têm levado uma vida irrepreensível em nosso meio. Elas serão as testemunhas intermediárias entre nós. Observe a relação entre as expressões dignas de confiança e vida irrepreensível. Acrescente outro importante detalhe: desde a juventude até a velhice. Uma conduta exemplar não era somente apreciada, mas também apresentada como credencial de reconhecimento. Portanto, eu pergunto: como chegamos ao ponto de permitir que carismas, dons e habilidades de um líder se tornassem qualidades suficientes, suprimindo o peso e a importância de uma vida de exemplo? Precisamos resgatar não só o comportamento, como também a doutrina bíblica de uma conduta exemplar por parte dos ministros. Infelizmente, por falta de temor e do devido preparo de caráter, muito mau exemplo tem sido dado. Se por um lado, o líder ainda é humano e imperfeito, por outro, carrega a responsabilidade de ser exemplo, viver uma vida coerente com aquilo que prega. Tal dualidade precisa ser encarada simplesmente porque é bíblica e de proporções catastróficas quando ignorada. Pense nisso. Charles Spurgeon dizia que um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.